Muito boa noite, prezados amigos, meus seguidores. Que alegria mais esse encontro com vocês desta noite, né? Ontem nós não gravamos ontem o vídeo ontem, né, por motivos justos, mas hoje eu tenho uma palavra para você aqui. Hoje eu falarei de um assunto que não é todo mundo que gosta de falar sobre esse assunto. Nem tão pouco as pessoas estão dispostas a ouvir falar sobre isso, né? Não é muito agradável, né? Não é muito agradável falar sobre esse assunto. E aí, que assunto é esse, né? Eu sei que você já fica curioso para saber que assunto é esse. Falaremos hoje a respeito do pecado. E o que é o pecado, né? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E diz mais, Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim: os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus. Coisa triste, né? Quanta gente está separada de Deus por causa do pecado. Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, se a pessoa está em pecado, ele está separado de Deus, segundo a Bíblia. Não é eu que estou falando isso. A Bíblia está dizendo: os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. Então precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Ninguém quer ficar separado de Deus. Todos nós queremos estar ao lado de Deus. Nas nossas expressões, nós costumamos dizer assim: graças a Deus. Graças a Deus. Deus me abençoe. Oh, meu Deus, me ajude, por favor. Tenha misericórdia de mim. Mas cuidado, porque às vezes não passa da expressão. Porque se estiver em pecado, está separado de Deus. Então não vai surtir efeito esses pedidos se fizerem mesmo com boa intenção. Essa separação, o pecado separa, então você está sem comunhão com Deus, né? E quando uma pessoa se afasta de Deus, o que acontece? Ele perde a direção, perde a proteção, perde a sensibilidade espiritual. E qual a solução para isso? A solução é Jesus. Jesus é a solução para todos esses problemas. O problema do pecado, a solução é Jesus. Há perdão para todos os pecados, queridos. Às vezes você fica preocupado, fala, então não tem mais jeito para mim. Tem jeito para você sim. Há a solução. Qual é a solução? É pedir perdão do seu pecado. No livro de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então há perdão. Qualquer pecado que nós cometermos, Deus nos perdoa. Basta que nós chegamos a Ele, pedimos o perdão. Há perdão para todo tipo de pecado. A Bíblia menciona um pecado que não há perdão nem aqui, nem no porvir, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa a Bíblia diz que não há perdão aqui e nem no porvir. Não tem mais perdão. Só esse. Independente desse, eu não vou falar sobre esse pecado agora, porque é um assunto que não estava no contexto para a gente hoje levar este assunto junto com esta palavra de hoje. Mas nos próximos vídeos nós levaremos esse assunto também, a respeito desse pecado que não há perdão, não é? O tempo que a pessoa ficou no pecado, Deus não leva em consideração isso. Pode ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, não importa. O dia que você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado, tá? Então, se confessar o pecado, Deus perdoa. O ladrão na cruz, que foi crucificado junto com Jesus, o que ele disse?
naquele momento em que Jesus estava ali e ele do lado. Ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu, humildemente ele estava pedindo misericórdia. E a Bíblia relata que o Senhor Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então houve perdão para ele naquela mesma hora. Interessante também que o profeta, o grande profeta Davi também pecou, né? Pecado terrível, pecado de adultério. Deus perdoou Davi, então há perdão. Pedro negou a Jesus, né? Negou a Jesus e também o Senhor perdoou o seu pecado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é especialista em nos perdoar. Então, é muito importante essa parte a respeito do perdão, né? O pecado, ele é assim, ele vai entrando aos pouquinhos, e às vezes a pessoa fala assim, o ser humano, ele fala assim, mas é um pecadinho. O pecado nunca vem um pecadão. Ele começa sempre com um pecadinho, outro pecado, até chegar ao ponto culminante, tá? Que é a morte espiritual, né? O pecado leva o homem à morte espiritual. E se fosse só a morte física, né? Porque também pode levar à morte física também, mas o pior de tudo é a morte espiritual. Então, o que precisamos fazer? Confessar os nossos pecados, tomar o caminho diferente, pedir perdão, consertar com Deus, para que possamos ser abençoados. O perdão, aliás, o pecado, aprisiona o homem. O homem fica preso. Mesmo que ele queira abandonar o pecado, ele não consegue. Ele fala assim, amanhã eu mudo de vida, eu vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, mas sozinho ele não tem força. Chega ao ponto que ele não tem mais força e vai pecando e acaba aqui morrendo espiritualmente. Então não deixe o pecado dominar você. Confesse o seu pecado ainda hoje, porque há perdão para você. Jesus, ele nos ama e morreu na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados. Todo pecado há perdão. Para mim, há perdão para você. Pensa nisso, queridos. Confesse o seu pecado, comece uma vida diferente, uma vida de perdão, uma vida santa na presença de Deus. E eu convido você para ir onde você está. Você pode fazer um concerto, sua vida com o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, confessando o seu pecado. E Ele é fiel e justo para perdoar. E você vai sentir alívio na tua alma, né? Quando você está em pecado, você carrega um peso, né? O pecado é como uma carga que todos os dias você tem que pegar aquele peso sobre os seus ombros, aquilo te aprisiona, te massacra, te encurva, né? E confessando o seu pecado, esse peso, esse fardo do pecado, é como se jogar aquele fardo no chão. Você não tem mais aquele peso para carregar todos os dias. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu careço, você também carece. Então pense nisso. Deus abençoe a sua vida. Esta é a palavra que eu tenho a você nesse dia maravilhoso. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Se inscreve aqui embaixo no canal, dê a sua opinião, compartilha, se inscreve e compartilha com seus amigos. Se inscreve no meu canal, me ajuda aí. É por causa de você que eu estou aqui. Se não fosse você, não estaria aqui falando para ninguém. Eu tenho certeza que você está aí olhando para mim e ouvindo essa mensagem nessa tarde. Essa mensagem é para você. Deus fala com você através dessa mensagem hoje, o seu coração, a sua vida. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor.